Então, a gente vai falar sobre probabilidade, né? Só para identificar que vai ter um vídeo gravado, né? Vou botar meu nome e a minha cara, certo? Então, o que a gente fala de probabilidade? Quando você faz uma aula de probabilidade, no mínimo do mínimo, você tem que ter pelo menos 3 coisas que você vai falar. Ou você vai falar de dados, ou você vai falar de baralho, ou você vai falar de moeda. Normalmente falamos muito de lançamento de dados, você puxar uma carta, você lançar a moeda para cima e tal. Então, mas assim, o que é probabilidade? Antes de falar basicamente o que é probabilidade, eu tenho que falar para vocês o que vocês precisam saber para vocês desenvolverem bem um estudo de probabilidade. A primeira, que são os pré-requisitos, né? A primeira coisa que vocês têm que desenvolver é o entendimento de conjuntos, né? Um conjunto, organização de conjuntos, união, interseção, número de elementos, coisas do tipo que são bem importantes para vocês entenderem conjuntos, né? Para vocês desenvolverem probabilidade. Segundo passo é vocês saberem utilizar a análise combinatória. Sim, a análise combinatória é aplicada na probabilidade. E quando eu falei, já até me perguntaram lá numa caixinha no Instagram, falei, sabe, qual é o assunto mais difícil na sua concepção? Eu falei análise combinatória, mas consequentemente, como a análise combinatória é uma ferramenta de probabilidade é um dos assuntos mais difíceis também. Então, a partir daí, aí você vê elementos que vamos ter da probabilidade. Temos o espaço amostral, certo? O espaço amostral, o que é o espaço amostral? Conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, e ele é indicado pela letra grega ômega, certo? Tá bom. Vamos falar assim, por exemplo, de um lançamento de 2 dados. Eu pego 2 dados e eu jogo. E aí, né, eu vou falar um dado. Quando eu estou falando dado, eu vou falar 2 coisas. O primeiro caso que é chamado de dado honesto, tá? E o segundo caso eu estou falando de um dado que é um hexaedro, né? Aquele dado bonitinho, né? O convencional, porque para quem não sabe, existem os dados de RPG e tal, que são várias faces. Eu estou falando um dado de 6 faces, o hexaedro. Bom, quando eu falo que ele é honesto, não é que ele não comete corrupção ou comete corrupção. Quando eu falo honesto em probabilidade, é que a possibilidade de cair uma face é igual para todas, certo? Então, todas as faces vão ter a mesma possibilidade. Assim, Adriano, existem dados que têm a possibilidade de cair números com maior incidência? Existem, são chamados de dados viciados, tá? Então, esses dados viciados, eles têm uma possibilidade, a probabilidade dele cair, vamos dizer, fixar no 1. Ele tem um peso que aí ele vai e cai mais para o 1 do que para outras faces, né? Então, ele é chamado de dado viciado. Não vamos trabalhar com essa parte de dados viciados. Vamos trabalhar só com a parte de dados honestos. E aí, quando eu lanço 2 dados, o que é meu espaço amostral? É o conjunto de todos os possíveis resultados. Quais são os possíveis resultados aqui? Eu tenho esses, certo? Eu tenho todos esses. Eu pode cair 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6. Pode cair 2 e 1, 3 e 1, 4 e 1, 5 e 1 e 6 e 1. Se eu for ver, eu tenho 6 possibilidades para o primeiro lançamento e 6 possibilidades para o segundo lançamento. Então, se eu for ver na análise combinatória, eu tenho 6 vezes 6, eu tenho 36 possibilidades. Eu usei o princípio multiplicativo, né? Eu tenho 36 maneiras diferentes, né, de ter resultados de lançamento de 2 dados. Adriano, se fossem 3 dados, aí eu iria fazer o estudo também, né, para ver, que aí seria, acho que 6 a terceira, mas a gente fala normalmente lançamento de 2 dados, certo?
E aí, depois de falar de espaço amostral, que são todas as possíveis, né, os possíveis resultados que você dá de um estudo, de uma análise, né, você vai falar de evento. E o que é um evento? O evento, pessoal, é qualquer subconjunto desse espaço amostral. Por exemplo, se eu quero saber, Adriano, eu quero ter uma ideia do meu espaço amostral, eu quero os números, eu quero apenas, vou dizer um evento, números que tenham o mesmo lançamento, o mesmo número, lançamentos que tenham o mesmo número no primeiro e segundo. Então seria esse daqui, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6. Esse é um evento. Adriano, eu quero os números que sejam, o lançamento seja, a soma seja 6. Então, soma 6, eu tenho 3 mais 3, 2 mais 4, 1 mais 5, 4 mais 2, 5 mais 1. Tá aqui outro evento. Então, eu consigo, lógico, são todas as questões que eu vou ter, que eu consigo verificar o meu espaço amostral dessa maneira tão fácil? Não. Esse caso aqui, né, é um caso que a gente tem, vamos dizer que meio que trivial, é o mais fácil, não é o mais fácil de todos, mas ele é prático, né, para a gente mostrar que a gente consegue visualizar um espaço amostral. Por exemplo, se eu falasse com vocês sobre placa de carro, né, que eu falei lá no vídeo, eu falei de placa de carro. E fala, Isadora. Professor, você pode disponibilizar a aula de análise combinatória de novo? Eu não consegui achar e aí fiquei Tá com no muita. YouTube. No seu canal? Eu não consegui achar, não. Tá, Você pode dar o link depois? disponibilizo sim, Tá, tranquilamente. obrigada. Então, se eu falar de placa de carro, né, vamos falar da atual Mercosul. Nossa, ficou todo torto. A atual, ela tem um espaço amostral bem grande. Por quê? Porque são 3 letras, um número, uma letra e mais 2 números. Colocando que as letras têm 26, né, no alfabeto, vamos considerar 26. Eu coloquei na videoaula, botei 25. O meu espaço amostral é esse daqui, o número 10, que é de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Aí 26. E aí 10 e 10. E aí aqui, se eu for ver, o meu espaço amostral, a quantidade de placas que eu tenho... Boa tarde, Lene. É 26 a quarta vezes 10 a terceira. Uma coisa que na aula presencial me falaram, foi assim, Adriano, é multiplicação? Sim, na análise combinatória utilizamos. Normalmente é só um termo, você pode usar o pontinho. A multiplicação a gente usa um xizinho, tá? Que usava lá até o 6º ano. Quando chegou no 6º ano, a gente começou a utilizar o ponto. Mas isso é só um jeito de se falar, tá, pessoal? Não tem nenhuma preocupação nisso, não. E aí eu poderia falar assim, quais são as placas que são iniciadas com aí um evento, né? Isso aqui seria o espaço amostral. Aqui eu vou até colocar com outra cor. Cadê? Tá aqui. Eu posso até colocar com outra cor.
Nossa, eu adiantei tudo aqui. Porque quando clica... Eu posso falar, deixa eu voltar. O mouse se empolgou aqui. Eu posso falar que isso aqui é o espaço amostral. E o evento eu falar assim, quais são as placas terminadas com números pares? Quais são as placas terminadas em números ímpares? Quais são as placas que iniciam com vogais, consoantes? Então, assim, eu posso fazer vários eventos, né? E aí eu consigo trabalhar essa ideia. Bom, o evento, né? Normalmente ele é representado pela letra E. Quando você vai falar de evento, você tem que ter a ideia de evento complementar. Primeira coisa, como eu falei que evento é um subconjunto, né? Quando a gente está falando da teoria de conjuntos, você tem evento e evento complementar. Evento complementar vamos dizer, como se fosse a negação, né? Vamos dizer, a placas de carro. O evento, quais são as placas de carro que são iniciadas por consoantes? O evento complementar é tipo uma negação. As placas de carro que não são iniciadas por consoantes, né? E aí, na sua interpretação, você já sabe que se não é consoante, são iniciadas por vogais. E aí, a representação de conjunto é bem simples, né? Você tem aqui o teu... Você tem aqui... né? Opa! Deixa eu apagar que eu selecionei a caneta errada. Então, aqui você tem o ômega, que é o conjunto inteiro, né? Todas as possibilidades. Você tem aqui esse E, que é o evento. E você vê que o que completa aqui é o meu complementar, o meu evento complementar, né? Então, é importante ter a ideia que o evento complementar, ele faz parte, né? Deixa eu botar de verde. Então, é importante ver o seguinte, que o evento complementar também pode ser falado da seguinte maneira. Ele pode falar assim, que eu vou até colocar em outros daqui a pouco, e um traço em cima. Então, eu posso falar o seguinte, o evento unido com o evento complementar, isso é igual a ômega. É até fácil você ver com esse diagrama desse conjunto. E outra, o evento interseção com o evento complementar dá vazio. Tá? Então, eles não têm elementos em comum e juntos formam o espaço amostral. Até aí tudo tranquilo? Tá. Beleza. Então, vamos lá. Aí, a gente vai falar do conceito de probabilidade, que é o conceito que vocês viram lá no 8º ano. Só que a gente vai engrossar um pouco o caldo, vai deixar um pouco mais complexo. Por quê? Porque vocês já viram análise combinatória. Não dá para a gente falar no 8º ano o que a gente vai falar aqui, porque vocês não tinham visto análise combinatória. É a razão entre os elementos, entre o número de elementos do evento e o número de elementos do espaço amostral. Lá no 8º ano, vocês viam, ou no 7º ano, vocês viam que era a razão, né, de favoráveis por possíveis. É quase a mesma coisa, só que quando você fala de conjunto, você tem enumeração e tudo mais, né? E tem mais informações que você pode atribuir aí. Bom, probabilidade é igual ao número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Beleza. Aí tem aqui, ao lançarmos um dado 2 vezes sucessivamente, qual a probabilidade de que o número 1 ocorra em ao menos um lançamento? A soma dos pontos obtidos seja 7. O módulo da diferença entre os pontos obtidos seja maior que 2. Então vamos lá.
Primeiro, eu tenho que pegar meu espaço amostral. Lógico, eu já peguei o meu espaço amostral aqui bem bonitinho. E o que eu vou fazer? Em cada situação, onde é que eu tô? Em cada situação aqui, eu vou marcar aqui. Vamos fazer por cores. O A, alguém tá ligando para mim? Paraíba. Alguém tá na Paraíba, pessoal? Se alguém tá na Paraíba, fez uma ligação para mim. Deixa eu colocar meu celular no silencioso. É legal que isso aconteceu também na aula presencial. Então, olha só. Eu vou colocar aqui a letra A, eu vou resolver de verde, né? Vamos botar aqui um verdinho. Que ocorra o número 1 em apenas um lançamento. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o marca-texto e eu vou marcar o texto, né? Adriana. Adriana é... Então, se você for ver, ó, essa linha toda tem um lançamento ao menos um número, né? E essa coluna aqui também. Se eu for olhar, eu não tenho mais nenhum número que aparece o número 1. Então, a probabilidade aqui, qual vai ser? Vou para cá e faço. A probabilidade disso ocorrer, né, vou botar aqui embaixo, vai ser número de elementos do evento. Então, é o que eu grifei, eu tenho 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mentira, 5 não. Eu tenho aqui 6. 6 mais 5, 11. 11 sobre o número do meu espaço amostral. O número do meu espaço amostral, né, se você for ver direitinho, é 6 por 6, então são 36 maneiras, né? Então, eu tenho 11 sobre 36. Dá para simplificar, Adriano? Não. Eu preciso dividir? Depende da questão. Nesse momento, ele não foi tão específico, então eu posso deixar aqui. Na minha letra B, ele fala... Não, roxo não, porque o roxo eu já usei ali. Vou usar o azul. Ele fala o seguinte: a soma dos pontos dos pontos obtidos seja 7. Então, vou aqui, eu vou pegar um azul. E a soma tem que ser 7. Bom, eu sei que 1 mais 6 é 7. 2 mais 5, 7. 3 mais 4, 7. 4 mais 3, 7. 7 e 7. Uma dicasinha. As somas sempre vão estar em alguma diagonal. Se você for ver, essa que eu marquei em azul, a soma dá 7. Em cima, a soma dá 6. Embaixo, a soma dá 8. Ó, 9, 10, 11 e 12. Ó, a soma igual a 2, soma igual a 3, 4, 5, 6, 7. É só prestar atenção nisso, né? Então, vamos para a canetinha. E aí você vai fazer o seguinte. A probabilidade é igual a elementos do evento. Poxa, eu tenho 6, né? Eu vou ter mais algum aqui que vai dar 7. Ah, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui. Eu peguei só uma diagonal, não peguei as duas não, ó. Eita, ninguém... E sabe o que foi engraçado? Aqui dá 7, né? Tem essa aqui? Não. Tem alguma? 7, 7. Aqui dá 8. Não, André. Não tem nenhuma, não. 4, Tá ficando doido. Então, são 6 números. E o espaço amostral não mudou, então 36. Posso simplificar? Posso. Fica aqui 1 sobre 6. A terceira, ele diz aqui que o módulo, né, marcar texto, vou botar aqui um laranja meio amarelado. O módulo da diferença dos pontos seja maior que 2. Então, eu tenho que pegar um número, um módulo, né? Pode ser negativo, eu aplico o módulo, vai ficar positivo. Então, eu tenho que pegar os números que sejam maiores que
2, né? A diferença entre eles. Por exemplo, se eu for ver aqui, ó, 1 e 3, a diferença dá menos 2, que é o módulo da 2. Mas eu quero maiores, então vai ser 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6. Aqui vai dar 2 e 4, a diferença dá 2, então não. Aqui, aqui e aqui. Eu tenho esses 3. Tenho também esses daqui, ó. Que a diferença vai dar esses valores. E aí eu vou só quantificar, né? Veja aqui direitinho. Que eu vou, né, contabilizar essa parada aqui. Aí, olha só, a probabilidade vai ser... Quantos eu tenho aqui? Eu tenho 3, 6, com mais 6 eu tenho 12, né? O meu evento são 12 sobre 36. Se eu simplificar aqui por 12, aqui vai dar 1 terço. Reparem, todos esses resultados, se eu dividir, vai ser um número menor do que 1. E sempre vai ser um número menor que 1. Por quê? Porque a probabilidade de algo ocorrer é um número entre 0 e 1. Tá? Lembrando que se a probabilidade de algo for 0, esse evento vai ser chamado de evento impossível, né? E quando for 1 é um evento provável de acontecer, né? Porque é 100% a possibilidade de acontecer, né? Então você tem essa informação. Outra coisa que você tem que prestar atenção é a probabilidade do evento mais a probabilidade do seu complementar é igual a 1, tá? Então, a probabilidade do evento mais a probabilidade do seu evento complementar é igual a 1, certo? Isso é importante? Lógico que é. Se eu falo que a probabilidade do módulo da diferença entre dois pontos obtidos seja maior que 2 é 1 terço, o complementar é quanto? É 2 terços, né? Aqui esse 1 terço é 33%, então o outro é 67%. Né? Vocês vão trabalhar com porcentagem, bastante com porcentagem, né? Vocês podem utilizar essa parte aí também em frequência relativa na parte de estatística, que vocês usam bastante isso, certo? Bom, depois disso, a gente vai falar da probabilidade de união de eventos, tá? É uma coisa bem simples. A gente lembra daquela parte da união de eventos em conjuntos, né? Quando a gente falava em conjuntos, ó, eu tenho A união B, quem é? Essa parte que está colorida é quem? É a interseção. E lembra quando tinha a fórmula, tinha uma formulazinha da união do número de elementos de um conjunto. Como é que você fazia? Você fazia A união B é igual ao número de elementos de A, né? Eu sempre colocava um Nzinho, ou eu usei hashtag na época, mas eu vou usar um Nzinho. Número de elementos de A mais o número de elementos de B menos a interseção, né? Deixa eu atender aqui e tocar a campainha. Tô impressionado, tem 59 pessoas aqui. Isso que a gente voltou no presencial, né? Mas o terceiro B não foi ninguém, né? No terceiro B só foi Dudinha e Dudão. Menos o número de A inter B. Bom, eu falei isso para vocês, né? E justifiquei para vocês por que isso acontece. Acontece isso por quê? Porque, por exemplo, se eu falar, ó, o número de elementos de A, e eu vou marcando aqui, tá aqui os elementos de A todo nesse conjunto, né? Quando eu falo os números de elementos de
o número de elementos de B, os elementos de B eles estão aqui. Eles estão nesse conjunto aqui. E você viu que eu peguei essa parte aqui laranja, eu peguei 2 vezes. Então, como método de correção, eu retiro uma vez. Por isso que eu tenho números de A união B é igual ao número de A, mais o número de B, menos a interseção entre eles. Certo? Então, quando eu faço isso, né, eu tenho essa representação. E Adriano, e a probabilidade? Não vai mudar em nada. Vai ser a probabilidade da união de eventos é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção. Adriano, isso é feito apenas com com 2 conjuntos? Não. Podem ser feitos com 3 ou mais elementos, mas quanto mais conjuntos, maior essa fórmula fica. Normalmente é trabalhado apenas com 2 conjuntos. Quando eu estava na faculdade, né, faz bastante tempo, foi em 2005, né, eu vi, o professor desenvolveu com 3 conjuntos. Não é tão complicado, mas é bem trabalhoso e normalmente não é trabalhado em concursos no nível de vocês, tá? Então, não vou falar. Questão. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de que o número obtido na face superior seja múltiplo de 2 ou múltiplo de 3, né? E aí eu coloquei aqui o conjuntinho só para falar, mas vamos rabiscar essa ideia. Primeiro, eu vou pegar aqui a caneta, vou colocar aqui preto e eu vou colocar o meu ômega. Quem é meu ômega? Quem é o meu espaço amostral? São os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o vermelho e vou colocar quais são os múltiplos de 2. Eu vou colocar aqui M2. Quem são os múltiplos de 2? 2, 4 e 6. É um evento. 2, 4 e 6. Beleza. Vou pegar outro evento. Vou botar o verde. Que são os múltiplos de... Cadê a caneta que sumiu? São os múltiplos de 3. Que são 3 e 6. Né? Então, eu tenho 3 e 6. Primeiro, vamos ver o seguinte. A probabilidade... Aí eles querem saber... Primeiro detalhe que tem que falar para vocês. Múltiplos de 2 ou 3. Esse termo aqui existe para que vocês tenham interpretação. Esse ou, pessoal, ele representa união. Tá? Eu falei isso com vocês no primeiro ano. O ou, ele representa união. Adriano, se eu pedisse a interseção, eu faria como? Eu colocaria I, né? O conectivo I, E, né? Que a gente lê I. 2i de 3, né? De 2 e de 3. Então, tem que tomar cuidado com esses conectivos, né? Português é um elemento que decide muito você resolver as questões. Vamos lá, vou botar um azul agora e vou fazer o seguinte. A probabilidade de A união B, eu posso botar M2, M3, eu vou botar A união B. É a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos probabilidade que não vai dar aqui. Deixa eu apagar. Mas vocês entenderam. Vou colocar direto já. Vocês estão tão sem perguntas. Ó, a probabilidade da união, eu vou botar aqui A e B. Vamos ser inteligentes para que vocês entendam mais. É igual à probabilidade de A. Quem é a probabilidade de A? A probabilidade de ser múltiplo de 2. Então, eu tenho 6 números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
E eu tenho os múltiplos de 2 são 3. Então, eu tenho 3 sobre 6. Mais a probabilidade de ser múltiplo de 3, 2 sobre 6. E a probabilidade da interseção ser múltiplo de 2 e de 3. Se você for ver os múltiplos que eu tenho, o único múltiplo que eu tenho em comum aqui é o 6. Então, menos 1 sobre 6. Lembrando, lá naquela primeira aula, lá no primeiro bimestre, eu falei para vocês que quando eu tenho denominadores iguais, eu só preciso fazer a operação dos numeradores. Né? Então, vai ser 3 mais 2 dá igual a 5, menos 1 dá igual a 4. 4 sobre 6. Se eu for dividir isso, vai ser 2 terços, né? 2 terços, que isso daqui é mais ou menos 66%, né? Essa probabilidade aqui vai ser 66%. Porque se eu dividir vai ser 66666, né? Eu posso fazer 66% ou 67%. Vamos botar aproximadamente 67%, né? Porque ele vai dar assim, ó. Ele vai ficar, né? Se eu dividir, vai dar 2 terços é igual a 0,666. Se eu colocar isso em porcentagem, né? Eu vou ter que fazer uma aproximação, tipo aquela calculadora que você usa. Isso aqui vai dar aproximação por casa decimal, 2 casas decimais, acima de 5 se adiciona 1. Então vai ficar 6,7 aproximadamente. Isso aqui é 67 sobre 100. E falamos já disso que é 67%. Certo? Então, basicamente isso. A gente usou a parte de conjuntos para resolver essa questão. Bom, o outro passo de falar de probabilidade é a questão da probabilidade condicional, certo? A probabilidade condicional, você tem um elemento um pouco diferente. Vamos ver em questão. Em um lançamento de 2 dados, obtém-se números em suas faces superiores. Beleza, você tem números em suas faces superiores. Certo. E aí ele continua. Qual a probabilidade da soma ser 8? A gente já resolveu a questão assim. Dado que os números sejam ímpares. Não tem isso. Então, vocês vão ter que prestar atenção na seguinte ideia. Quando eu falo de lançamento de 2 dados, eu pego esse espaço amostral, né? Se a questão fosse até aqui, o meu espaço amostral seria esse. Mas ele fala, essa parte que ele fala aqui, dado que os números sejam ímpares, isso é importante, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou colocando uma condição antes. Eu quero saber a probabilidade da soma ser 8, dado que os números que vão ser somados, né, são ímpares. Então, o que está acontecendo? Eu estou mudando o meu espaço amostral. Eu não vou ter todos esses 36 números. Eu vou ter apenas esses 9. Porque eu estou querendo saber, jogando os dados, eu quero saber só os números que são ímpares. E que aí eu quero os números que são ímpares e o meu evento é que esses eu quero saber quais são que a soma dá 8. Se você for ver, os que a soma dá 8 está aqui, ó. 3 e 5 e 5 e 3, né? Eu tenho essas duas possibilidades. Agora veja como que é importante. Essa probabilidade condicional, né? Ela trabalha com espaço amostral diferenciado, né? E aí eu posso, vamos fazer o cálculo da probabilidade aqui. Usando, né? Eu vou usar isso daqui, eu vou usar essa informação aqui. Então, a probabilidade vai ser igual a números do evento, né? Que seria 2 e 3,
5 e 3 e 3 e 5. Então eu tenho duas possibilidades. E o meu espaço amostral, que é 3 por 3, que ele é 9. Né? Eu tenho aí 2 sobre 9, né? Que seria de 22% disso acontecer. Certo? Adriano, tem outra maneira de se calcular? Sim. Essa probabilidade condicional ela pode ser calculada da seguinte maneira. A probabilidade de A dado B, esse A barrinha B é isso. A probabilidade de A acontecer dado que ocorreu um evento anteriormente, tá? É igual à probabilidade da interseção de A em B sobre a probabilidade de B. Eu posso falar também, né, com o número de elementos, como que eu fiz ali. Se você for pegar, qual a probabilidade, né, o número de elementos de A interseção B? Primeiro, probabilidade de ser 8 e ao mesmo tempo sejam ímpares. Tá aí, são duas. E qual a probabilidade de ser ímpares? O número de ser ímpares são 9, como eu fiz ali, restringir. Então a probabilidade condicional ela é uma restrição do meu espaço amostral. E eu consigo visualizar da seguinte maneira. Eu tenho o meu evento A, eu tenho o meu evento B, a minha interseção, e eu vou trabalhar em cima dessa interseção e do meu B. Eu não vou trabalhar em cima do meu ômega, que é o meu espaço amostral, certo? Vamos de questão? Numa aula existem 50 alunos, 15 homens e 35 mulheres. Vamos lá. Na probabilidade, vocês não vão ver, tá? Não é questão eu vou falar assim, não é ser conservador ou ser arcaico, mas vocês não vão ver inclusões, né? Eles vão tratar sempre homens e mulheres. Por quê, Adriano? Porque vai ficar mais fácil para vocês, tá? Não quer dizer que o professor que está trabalhando isso, não, isso é diferente do pensamento da pessoa. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas tentam colocar algumas adicionam informações. Adriano, mas não pode ter gay? Não, a questão está falando só homens e mulheres. Não adicionem variáveis. Vocês só fazem o que a questão pede, tá? É sério, eu estou falando isso, Ícaro, porque às vezes as pessoas querem fazer certos movimentos. E nessa questão, é uma questão para que vocês trabalhem de uma maneira mais básica, tá? Sem comentários, nada. É sério. Então, assim, e aí eu vou montar uma tabela, né? Ele quer saber a probabilidade de ser do sexo feminino se foi selecionada para a apresentação. Você vê que você tem uma restrição do espaço amostral. E o outro caso é ter sido sorteada se é do sexo masculino, né? Então vamos lá. Eu vou fazer uma tabela, né? Eu fiz a tabela aqui bonitinha para vocês e aí eu vou preencher essa tabela. É bom vocês fazerem uma tabelinha assim, né? Porque eu vou colocar de vermelhinho que vai ser melhor. Bom, no total são 15 homens. 15 homens e 35 mulheres, que são 50 pessoas, né? 50 alunos, né? Vão ser selecionados 10 homens. Se são 15 homens no total, 10 foram selecionados, 5 não vão ser selecionados. E vão ser selecionadas 15 mulheres. Então, 10 mulheres, 20 mulheres não vão ser selecionadas, né? Então aqui a soma vai dar 25 e aqui vai dar também 25. E é só. Então é importante você fazer essa tabela porque você não vai ter que ir repensando algumas coisas. E aí eu vou falar quem é o evento A e quem é o evento B, né? Que a gente vai falar da probabilidade, né? Como a fórmula que a gente utiliza é a probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de A inter B. Eu vou falar número de elementos, né? Pela probabilidade de B. Certo? Vejam. Quando eu falo
ser do sexo feminino é um evento A. Aí o se aí for selecionada para apresentação é um evento B. Isso quer dizer, eu quero saber qual a probabilidade de ser uma mulher, dado que foi selecionado para apresentação. Aí eu pego a interseção B. Mulheres que foram selecionadas para... Aí eu vou botar aqui. Opa, errei. Eu vou fazer de verde. Tá? A letra A. Então, mulheres que foram selecionadas vai ser a probabilidade de mulheres selecionadas, dado que... mulheres, dado que foram selecionadas. Aí, olha só. Eu vou fazer o seguinte. A probabilidade vai ser igual a... do sexo feminino, dado que foram selecionadas. Sexo feminino está aqui, dado que foram selecionadas 15. Né? A interseção é 15. E o evento B é selecionada para apresentação 25. 15 sobre 25. Eu vou simplificar isso aqui por 5, que vai dar 3 sobre 5. Isso aqui é 0,6. Isso daqui é 60%. Certo? Então, a probabilidade de selecionar uma mulher do sexo feminino, dado que... Perdão. A probabilidade de escolher uma mulher que ela é do sexo feminino e foi selecionada para apresentação é de 60%. Vamos lá. O item B, ele pergunta... Eu já usei o vermelho, então vamos para o roxo. Ele fala ter sido sorteado, então esse é o meu evento A. Se é do sexo masculino, né? Então, se do sorteado e do sexo masculino, homem do sexo masculino, homem selecionado, tá aqui. E do sexo masculino, então vai ser aqui. Tá? Eu peguei o total de homens. E aí eu faço a probabilidade, vai ser igual a 10 sobre 15. Simplificando por 5, eu tenho 2 sobre 3. 2 sobre 3, eu acabei de falar, isso é 0,666. Falo que é aproximadamente 0,67, que isso é igual a 67%. Certo? Dúvidas até aí? Tá tudo tranquilo, pessoal? Na lista de exercício tem uma coisa bem parecida com essa, tá? Só que ele trabalha com complementares. Aí você tem que prestar atenção qual é o complementar e quem são os elementos. Fala, Isa. Não, eu tô falando que não tinha dúvida. Show de bola. E a gente praticamente tá acabando, tá? Só para avisar. E aí eu posso deixar até o João Paulo pedir para tirar umas dúvidas. Se der tempo, eu tiro dúvida ainda depois da aula. Me atrapalhei com os complementares. Mas é só prestar atenção. O complementar é o que não é aquilo. Se eu, por exemplo, falo ser do sexo feminino, aí eu botasse complementar, não ser do sexo feminino. Então seria homens, né? Selecionado pela apresentação, aí seria, né? No caso, seria homens selecionados, seriam 10 sobre 15, né? E aí ia ser uma porcentagem maior. Professor, a lista estava até dia 22, vi que... Não se preocupe com a lista não, eu vou ler aqui. Vi a data mudou, acrescentou mais 2 questões ou é a mesma? Oi? Não acrescentei nada. A lista que eu coloquei em relação a essa semana tem 8 questões e a outra lista eu nem lembro mais dela. Bom, vamos lá. Produto de probabilidade. Eu vou fazer o seguinte, primeiro de tudo, eu vou partir
da probabilidade condicional. Tem aquela fórmula bem bonitona, né, das probabilidades. A probabilidade de A dado B é igual a isso daqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a probabilidade de B multiplicando. Vou passar para o outro lado, né, como falam. E eu vou ficar com isso daqui. A probabilidade da interseção é igual à probabilidade de A dado B vezes a probabilidade B. Isso daí você consegue fazer, né, tranquilamente. É só passar multiplicando. Certo. Outra coisa que eu vou falar com vocês é a ideia de eventos independentes. Pessoas, o que é algo que é independente? O que é algo que é independente? Que conta por si só. Tipo, não precisa Isso, por si só. Não está dependendo de ninguém. Mas aí, olha só. Isso, não precisa de outras. Aí quando eu falo que um evento é independente, e por que eu estou falando isso? Porque eu estou trabalhando de probabilidade condicional. Se eu tenho uma probabilidade que é A dado B, eu não estou falando que A depende de B. E aí eu tenho essa fórmula aqui, só que eu falo para vocês o seguinte, que quando isso acontece agora, eu faço assim. Quando o evento ele é independente, ele não depende de ninguém, a probabilidade condicional de A dado B é igual a A. Só isso. E é bem lógico se falar assim, ó, qual a probabilidade de A dependendo de B? Mas A é independente, é a probabilidade de A, então. Não depende de B, então são eventos que você vai ver, por exemplo, a pessoa pescar e um dia de chuva. A pessoa pode pescar chovendo ou não, né? E entre outras coisas, atirar um objeto, coisas do tipo, esse tipo de questão cai com uma certa frequência no Enem. Bom, se eu pegar essa informação aqui, que um evento a probabilidade de A dado B de um evento independente é igual à probabilidade de A, e eu falo que a probabilidade da interseção é a probabilidade de A dado B vezes a probabilidade de B, se eu juntar essas duas informações aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou falando que a probabilidade de A interseção B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Isso, pessoal, é importante. Isso vocês têm que levar no coração, certo? É muito importante isso. Probabilidade de eventos independentes é igual ao produto delas. A interseção é o produto delas. Beleza? Vamos fazer um exercício que é muito importante fazer esses exercíciozinhos. Vamos lá. A probabilidade de um atirador X acertar um alvo é de 80%. E a probabilidade de um atirador Y acertar o mesmo alvo é de 90%. Se os dois atirarem uma única vez simultaneamente, qual a probabilidade de que ambos atinjam o alvo? E o segundo quesito é pelo menos um atinge o alvo. Vamos lá. Devagar, com muita calma. Primeiro, existe alguma relação do atirador X e o atirador Y? Não, eles vão atirar o mesmo alvo, mas isso daí não importa. A probabilidade deles atirarem... Professor, essa aula até que horas? O horário é até às 3, mas vai acabar daqui a pouco. Só tem esse slide mais 2. Então, a probabilidade do atirador acertar o alvo é de 80%. Um é 80% e outro é 90%. Eles são independentes, tá? Aí eu pergunto, no A, ele pergunta assim, qual a probabilidade dos dois acertarem, né? Eu quero saber a probabilidade, eu vou falar XA, quer dizer, X acertar, é 80%. YA é 90%. Vamos trabalhar com complementar, porque quem acerta também erra nesse caso, né? Então eu vou falar X é de errar. É quanto? Se para acertar é 80, para errar é 20, né? Vamos trabalhar com complementar, porque a soma tem que dar 100%. E o Y de A, o Y de errar, a gente já sabe que ele vai acertar
90. Vamos trabalhar ele errando. Se para errar, acertar é 90, para errar é 10. Né? A gente não tem aluno que chuta e tem essa possibilidade de acerto. Né? Tem aluno de erro. Então, e tem gente que inverte, né? Vai chutar, a possibilidade de acertar é 20, de errar 80, que é o normal. Né? Então, assim, a probabilidade de ambos atingidos quer dizer a probabilidade de X acertar interseção de X a Y até que horas? Nossa, vocês estão surdinhos, é até as 3, meu lindo. Eu até errei aqui. Pois é, eu vou botar na próxima aula, eu vou botar um slide aqui em cima. Até as 3. Aí daqui a pouco vocês começam a perguntar, é para copiar, professor? Até errei de novo, minha nossa. Meio... Já tô afetado pela... Y acertar. Bom, como eu falei que são eventos independentes, isso aqui é igual à probabilidade de X acertar vezes a probabilidade de Y acertar. Adriano, eu trabalho com fração, recomendo vocês trabalharem da maneira que vocês acharem mais fácil, mas eu recomendo trabalhar com decimal. Se você souber, né? De boa. Probabilidade de acertar, 80%, 0,8 ou 0,80, não tem diferença. Vezes a probabilidade de Y acertar, 0,9, que é 0,90. Adriano, 0,8 não é 8%? Não, vê lá numa aula de porcentagem que eu já falei, tem no canal. Multiplicando isso daqui vai ser 0,72, que isso é 72%. Então, Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. já fez. Já fiz, né? Não fiz, não. Fiz, não. Não fiz a pergunta, viu? Só falei, só fiz permissão. São termos independentes, né? Se não fossem termos independentes, tipo, se o X precisasse do Y para acontecer. Aí você conseguiria ler na interpretação. Ele falaria, se o X acertar, a possibilidade de Y acertar seria tanto. Ele tem que especificar, né? Entendi, não. Não entendi. Ele teria que colocar uma relação. Ele teria que colocar uma correlação entre eles no texto. Basicamente isso. Mas normalmente vocês vão trabalhar com termos independentes. Ninguém gosta de termos independentes, não. Sim, tá bom, entendi. Obrigada. De nada. Então, 72%. Aí, olha só. Tem esse termo aí na letra B. Eu vou botar aqui A. Aqui eu vou botar um A. E você tem aí, na B ele fala, pelo menos atinja um alvo, né? Um atinge o alvo. Pessoal, pelo menos é aquilo ou mais. Se eu falo, olha, pelo menos eu vou jogar, quem estiver bagunçando, eu vou jogar um objeto, sei lá, na pessoa para chamar a atenção dela. Então eu posso pegar, sei lá, eu jogo o piloto, a caneta, eu jogo o apagador, a cadeira, a mesa, o que for. Né? Eu falo pelo menos uma coisa, então é uma ou mais. Tijolo, né? Segundo o Ícaro falando aqui. Mas com todo carinho, não jogo nada em ninguém não. Né? Até porque a aula está sendo gravada. E aí, pelo menos, eu estou falando assim, pelo menos um acerte, eu posso ter que o X acerte, eu tenho que o Y acerte, ou os dois acertem, né? Porque se os dois acertarem, um acertou. Então eu tenho o caso X acertar e Y errar, ou X errar e Y acertar, ou X acertar e Y acertar. Lembrem-se, I, interseção ou união. Então, isso daqui vai ser a probabilidade de X acertar, interseção Y errar,
mais a probabilidade de x errar, interseção y acertar, mais a probabilidade de x acertar, interseção y acertar. Esse último aqui eu já fiz, né? Então, eu posso fazer o seguinte. A probabilidade de x acertar e y errar, a probabilidade de x acertar é 80%, então é 0,8. Vezes y errar é 10, então é 0,1. Tá? Mais a probabilidade de x errar é 0,2. Y acertar é 0,9. Mais a interseção, já botei aqui 72%, eu vou botar só 0,72. Então, 0,8 vezes 0,1, isso aqui é 0,08. Mais 0,2 vezes 0,9 é 0,18. Mais 0,72. Somando isso tudo, 72, vamos pegar, né, decimais, 72 mais 18 dá 90. 90 mais 8 dá 98. Então, isso daqui dá 0,98, que isso aqui é igual a 98%, certo? Então, a probabilidade de pelo menos que um atinja o alvo é de 98%, cara. Então, é muito alta. Aí se ele perguntasse qual a probabilidade que nenhum acertasse o alvo? 2%, que é o complementar disso, né? Então, você tem aí o estudo da probabilidade.